Viva! Francisco Miranda Rodrigues, psicólogo, agora na função, no papel de bastonário dos psicólogos, é um especialista em psicologia do trabalho, em psicologia social e das organizações, e bem precisamos. Francisco, como é que está a nossa saúde mental? É a pergunta clássica. Bom, a saúde mental no geral dos portugueses, como a de muitos outros cidadãos de outros países, ficou agravada depois da pandemia que passámos. O que é que nos fez a pandemia? A pandemia colocou-nos desafios com os quais nós não nos deparávamos. Provavelmente muitos de nós nunca nos tínhamos deparado mesmo. Alguns se calhar já mais velhos, se calhar teriam tido alguns outros desafios semelhantes ou pelo menos semelhantes na grandeza de desafio. E nós somos uns seres que não nos damos assim tão bem quanto isso com a incerteza. E portanto gostamos muito de poder saber o que é que vai acontecer e dar isso como garantido, mesmo que não seja nada garantido. Se nós virmos isso como garantido, ficamos sossegados. Dar-nos um conforto, não é? Conforto, se alguém nos disser mais tranquilos. Lá está a frase, vai tudo correr bem. Exatamente. Que é uma promessa desgraçada. É uma promessa desgraçada que, enfim, entende-se que nos primeiros momentos tenha havido uma tentação de o fazer, como é evidente. Não era fácil para quem tinha que lidar com uma gestão à escala global e à escala do país, e portanto é natural. Mas pronto, a pandemia claramente que começa logo pela questão da incerteza, começa pela questão dos riscos associados. Os primeiros, aqueles que têm a ver com a própria saúde física e com a sobrevivência, e havia imagens muito impactantes disso, e portanto não era uma coisa das nossas cabeças, não estávamos a inventar nada, havia riscos. Não é? Pensando à distância, essa fórmula de comunicação, essas imagens, fizeram-nos bem ou fizeram-nos mal? Mostrar aquela realidade, mostrar no fundo as ambulâncias à porta dos hospitais, as pessoas ligadas nos ventiladores dentro do hospital. Existia certamente um objetivo na altura por parte das autoridades de saúde. E esse objetivo tinha que ver com: nós estamos perante uma ameaça séria, vamos ter que tomar medidas drásticas que provavelmente ninguém que está a viver entre nós teve que lidar com elas. Foi preparar o terreno. E nós sabemos que para conseguirmos mobilizar pessoas de uma forma coletiva, ainda por cima, sem muitas possibilidades de resistência, e que pudesse ser feita rapidamente, o medo é uma emoção importante. E aquelas imagens, e eu não estou com isto a afirmar que as imagens foram passadas com qualquer tipo de objetivo. Eu acho que as imagens foram passadas porque a comunicação social relatava o que estava a passar. Porque existiam, não porque estavam lá. Mais nada. Mas se quiséssemos ter esse tipo de objetivo, necessariamente o medo ajuda. O medo é uma emoção muito protetora, uma emoção muito importante para nos mobilizar para a ação, mesmo que a ação seja ficar em casa, não é? Mas é uma ação. E nós vamos fazer mesmo isto, não é? Na minha cabeça apareceu aqui uma associação livre. Os psicólogos é que gostam das associações livres. Que apareceu a palavra. Não gosta da associação livre? Alguns gostam das associações livres. Outros não. Apareceu uma palavra manipulação. Foi uma forma de manipulação social. É como lhe disse, eu não sei se foi, porque não sei se essas imagens foram utilizadas propositadamente com esse sentido. Se poderiam ter sido, bom, poderiam ter sido, mas parece-me outra coisa mais importante, que é: a ameaça era real, não era inventada.
E só isso já nos dá um princípio de realidade. Sim, sim. E acho que nós às vezes esquecemos disso. Porque às vezes, e outra coisa que foi muito, muito comum durante a pandemia foi o crescimento das teorias da conspiração, não é? E o medo também, infelizmente, tem esse outro lado. Também se pode depois, também pode ser um municiador. Criar o terreno ideal para que as teorias da conspiração floresçam, porque nós precisamos, lá está, nós precisamos de certezas, mesmo que as certezas sejam ficções, mas se forem certezas, muitos de nós têm a necessidade de se agarrar imenso a elas. E na verdade sabe-se que embora todos nós possamos cair em desinformação, todos nós podemos acreditar em fake news, todos nós podemos acreditar em algumas teorias da conspiração, inclusivamente. Portanto, isso não é uma coisa isto não é uma coisa dos ignorantes, não é uma coisa das pessoas que têm problemas de saúde mental. Tem alguma tese para tentar explicar porque é que nós temos essa apetência de comprar essas fantasias? Quer dizer, não tenho uma tese minha, mas a ciência psicológica estuda isso há bastantes anos e, portanto, há de facto investigação que nos traz aquilo que é o conhecimento sobre porque é que as pessoas têm essa necessidade ou porque é que algumas pessoas são mais vulneráveis, inclusivamente, sendo que essas algumas pessoas que são mais vulneráveis não são por natureza mais vulneráveis, são mais vulneráveis em determinadas circunstâncias, são mais vulneráveis quando estão em determinadas condições e depois existe alguma confluência, também existem algumas variáveis, alguns estudos que demonstram que certo tipo de traços de personalidade também podem, na conjunção com o contexto, podem ajudar a que algumas pessoas acreditem mais facilmente em teorias da conspiração do que outras. Mas basicamente o que nós fazemos era o que dizia, nós temos uma necessidade de ter certezas. E portanto não interessa se as certezas são verdadeiras ou não. Isso é uma confusão da nossa parte. Então por que isso? Porque nós associamos a certeza e a segurança. É como se fizéssemos uma associação automática que quando estamos a falar em certeza e segurança, isso significa qualquer coisa que é verdade, não é? Que é um facto. Mas isso é um jumping to conclusions, porque na verdade nós podemos ter certezas sobre mentiras. Não há nenhuma obrigação de só termos certezas sobre verdades. Ninguém nos impede de acreditar numa boa mentira. Exatamente. E portanto o essencial de tudo é nós ficarmos tranquilos que a história que justifica qualquer coisa é esta. Porque, repare, no caso de pandemias, nós estamos a falar de agentes patogénicos que nós não vemos, que muitas das pessoas até nem compreendem muito bem como é que aquilo funciona, como é que é possível. É algo que nos cria uma sensação de insegurança de tal ordem que é muito mais fácil nós lidarmos com isso. Para algumas das pessoas é muito mais fácil nós lidarmos com isso se nós criarmos uma história que justifica tudo isto e que nos permite atribuir um significado ao que está a acontecer, mesmo que esse significado seja um significado perturbador. Tipo, isto é um conjunto de pessoas que criaram isto em laboratório para nos controlar depois através de não sei o quê. Quer dizer, isso pode ser perturbador, mas ao mesmo tempo dá uma certeza, dá uma segurança. Foi isto não foi aleatório, isto não acontece por acaso, não foi um azar. Não é um azar, não é uma coisa não controlável. É controlável por alguém e portanto isso dá segurança. E basta isso para no fundo termos essa ideia. Não resisto a perguntar-lhe que é... Isto é um bocadinho mais complexo que isto e existem outras variáveis que entram para isto, só que eu queria deixar este alerta. Mas este é um dos aspectos muito importantes para se compreender o fenómeno. Mas isso daria provavelmente um programa só para falar sobre teorias da conspiração e sobre a desinformação. E temos tanta coisa ainda para poder falar. Falou de tipos de personalidades que podem ser mais tendentes a acreditar, lá está, nestas ideias de conspiração, na pseudociência. Todavia, o que nós vimos, e se calhar vemos cada vez com mais frequência, é que algumas pessoas que aparecem a veicular essas mensagens, as mensagens da dúvida, as mensagens de que alguém plantou qualquer coisa, a ideia de que é perigoso fazer uma determinada coisa, parecem pessoas francamente evoluídas.
ao contrário de... estão a fazê-lo de forma deliberada? Eu acho que nós somos todos pessoas bastante evoluídas se olharmos para aquilo que eram os nossos antepassados há 10 mil anos atrás, não é? Ou há 50 mil. Portanto, nesse aspecto somos bastante evoluídos. Não sei o que é que significa ser bastante evoluído nesse outro sentido, porque eu acho é que nós tendemos a associar que este tipo de crenças existem apenas em pessoas que se calhar são um pouco racionais, são um pouco letradas, têm poucas habilitações. E isso não é verdade? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Para além daquilo que eu julgo que também estava a querer saber, se depois também existem pessoas que propositadamente, de forma manipulatória, portanto, consciente, veem aquilo como uma oportunidade de ganhar uma visibilidade, utilizam isso instrumentalmente, não é? E sim, também existem, claro. Embora isso seja uma percentagem muito pequena da população, na verdade, não é? Pessoas, por exemplo, que encaixam naquela imagem do psicopata, por exemplo. Enfim, isso é uma percentagem muito reduzida, mas também é certo que nós sabemos que são pessoas que tendencialmente ocupam mais facilmente cargos com poder também, porque é um tipo de funcionamento muito adaptado à competição, e portanto é comum, e também há investigação sobre isso, que são pessoas que conseguem se ingrar em certos tipos de ambientes que são muitíssimo competitivos, cuja agressividade competitiva é muito grande. Mas isto para dizer que, claro que existem pessoas que se aproveitam disso e que manipulam e que utilizam instrumentalmente a utilização falsa, até há Estados que o fazem, e portanto isso é utilizado, e aliás, não é utilizado de agora temos meios diferentes para disseminar informação, sempre se utilizou a propaganda, aquilo que foi utilizado, sei lá, na história de Portugal nós temos exemplos disso até, quando do Condandeiro, por exemplo, não é? Quer dizer, é uma história conhecida que não deixa de ser fake news, a utilização de fake news para tomar o poder de determinada forma. O que acontece em todas as guerras, nós conhecemos a utilização de informação contra informação, e desinformação, e portanto isso sempre foi utilizado. Agora temos meios de disseminação brutais, à distância de um clique, em milissegundos, para quantidades massivas de pessoas, e com capacidades de manipulação de informação, da qualidade da informação com que ela sai, do realismo dessa informação, o deepfake, por exemplo. Facilita muito esse processo. Facilita todo o processo de crença nisto, porque dificulta muito aquilo que são as nossas competências de detecção do que é falso e do que é verdadeiro. De facto, torna-se cada vez mais difícil fazer essa distinção. E nós temos uma necessidade de acreditar, de ter o nosso quadro narrativo explicativo das coisas, e temos todos nós temos vulnerabilidades que ajudam a acreditar mais numas coisas do que noutras. Por exemplo, se nós emocionalmente não estivermos bem, nós estamos mais suscetíveis de podermos acreditar em informação que não é fidedigna, mas que de certa forma nos possa ou sossegar em determinados moldes. Lá está, a dar uma certeza, a dar uma resposta, ocupar aquele buraco. Certo, mas mais do que isso até, porque o que também nós vemos acontecer às vezes é que as pessoas têm uma necessidade também de pertença, e muitas vezes a partilha desta informação acontece em grupos, em pequenos grupos, e cria-se uma identificação à volta da crença naquela informação, e portanto é uma espécie de bolha onde a informação passa e é alimentada, reforçada, partilhada, em que as pessoas dessa bolha são pessoas que se conhecem, que confiam mais umas nas outras também. É uma irmandade, de alguma maneira. Pode ser visto dessa forma, mas não utilizaria sequer necessariamente uma expressão tão forte, mas há um vínculo
há um vínculo de pertença mínimo entre aquelas pessoas, aquela coisa do grupo de amigos do Facebook ou um grupo do WhatsApp ou não sei o quê, as pessoas que fazem parte daquilo. Há grupos e grupos, não é? Mas há grupos em que as pessoas fazem parte porque partilham qualquer coisa entre elas que têm em comum e que por isso, ou porque são mesmo amigos, até pessoalmente. Se há uma pessoa que é nossa amiga, partilha uma informação e essa informação é falsa. Mas foi o nosso amigo. Portanto, já tem uma validação do nosso amigo. Foi um nosso amigo que partilhou. Nós não partimos logo do pressuposto que, como é um nosso amigo, a informação é falsa. Nós partimos do pressuposto contrário. E nós temos uma necessidade muito grande do estabelecimento de vínculos e do reforço de vínculos sociais. Não há nada que se tenha inventado que substitua isto propriamente. O que é isso do vínculo social? Ou seja, em termos de relações, de partilha, de identidade, de emoções face ao outro, emoções de proximidade, emoções que nos ligam aos outros. E isso, por exemplo, o online não substitui. O online pode atenuar quando não há outra possibilidade, por exemplo, mas não é a mesma coisa. Nós precisamos disso em presença. E quando se trata de pessoas com quem nós temos este tipo de vínculos, que são essas pessoas que estão a disseminar, e podem estar a disseminar porque simplesmente leram aquilo, viram aquilo, acharam graça, acharam bem e partilharam. Lá está. Mas a outra pessoa, quando vê aquilo, vê: eu bem me parecia que era isto. Isto confirma exatamente o que eu penso. E depois vem essa parte muito importante, que é: se aquilo encaixar dentro de uma crença que a pessoa tem, está resolvido. Claro que isto é verdade, porque claro que eu penso isto, logo concordo com isto. Da pandemia, lá está, é muito como os vírus, na realidade, a forma viral, como isto sim. Isto é outra forma de. É um vírus social. Isto é outra pandemia, não é? Que bagagem é que nós trazemos da pandemia na nossa cabeça, nas nossas dores da alma? Que bagagem trazemos? Eu acho que para já trazemos todos bagagens, apesar de tudo, bastante diferentes, porque as nossas experiências anteriores e as experiências da própria pandemia também são diferentes e na verdade a pandemia não foi nada igual para todos, não é? Portanto, eu não. Há uns mais iguais que outros? Quer dizer, claro que há, e certamente que as pessoas que não tinham condições nas suas casas durante aqueles tempos de confinamento bastante apertado podem ter tido um confinamento literalmente bastante apertado, não é? E agora que se fala muito da crise da habitação, na verdade, nessa altura começou-se. Eu julgo que nessa altura começou-se a pensar um bocadinho sobre aquilo que eram as diferenças da qualidade da habitação que uns tinham e outros não tinham, porque é muito diferente passar a pandemia numa casa com jardim térrea ou num apartamento de um quarto. Num apartamento de um quarto em que, ou 2 quartos em que está uma família de 4 ou 5 pessoas juntas e que têm que ter uns ter aulas, outros estarem a trabalhar e outros, quer dizer, uma panela de pressão no fundo social que se criou. E o que é que aconteceu às pessoas? Nós podemos pôr Portugal no divã agora para saber de que é que. Eu não gosto muito da expressão divã, até porque a expressão divã vem de outras coisas que são até antes da existência de psicologia e, portanto, enquanto ciência, portanto, então podemos não pôr... gosto muito da expressão. Mas pronto, mas entende-se, vamos analisar, não é? O que é que os psicólogos ouvem dos portugueses hoje? Ouvem muita ansiedade, muito stress. Muita depressão, e eu estou a utilizar estes termos não no sentido, não estou a baralhar isto com os portugueses estão tristes ou os portugueses estão um bocadinho mais nervosos, não é nada disso. Onde é que está a fronteira? Eu estou a referir-me ao facto das pessoas estão com sofrimento que se manifesta através, por exemplo, de ansiedade, ou que se manifesta através de sintomas depressivos, não necessariamente depressão, mas também depressão, stress, em alguns casos burnout, embora muito mais vezes exaustão do que burnout, mas o burnout tem também claramente subido. Onde é que está a diferença entre o burnout e a exaustão? A exaustão tem muito mais que ver com aquela sensação de
perda de energia, estamos extenuados, não é? Chegamos ao final de um dia, estamos exaustos, chegamos ao final da semana, estamos exaustos. Ufa. Mas sem necessariamente, sim, mas sem necessariamente depois um quadro de outros sintomas, como por exemplo um cinismo face ao nosso redor e aos outros, ou mesmo um nível de irritação mais permanente. Enfim, juntam-se depois um conjunto de outros sintomas para formar esse síndrome que é o burnout. Não é uma doença, é um síndrome. Como se nós não conseguíssemos recuperar a mola suficiente para continuar a operar. Sim, mas trata-se de uma coisa mais, ou seja, trata-se de uma coisa que apesar de tudo já ocorre durante um certo tempo e portanto tem outro enquadramento sintomático, portanto já não estamos a falar de algo tão, apesar de mais simples como é a exaustão, mas muitas vezes a gente na linguagem comum acaba por dizer já estou quase em burnout e tal. Muitas vezes não será, provavelmente muitas vezes estamos muito exaustos, mas é verdade que o burnout aparentemente terá aumentado bastante. Não se percebe qual é que é a parte que corresponde ao facto de nós estarmos mais conscientes da existência de burnout e a parte que corresponde a realmente estarmos mais de nós em burnout. E as pessoas queixam-se de quê? Que não dormem, que sentem palpitações, que tanta coisa. Sim, por acaso tocou num elemento essencial, o sono. De facto, o sono é uma daquelas coisas que é sinal de alerta para muitas coisas. Portanto, o sono será uma delas. A irritação, as dificuldades de relacionamento e, portanto, problemas de relacionamento entre casais ou com os filhos. Ou dos filhos, ou os comportamentos dos filhos nas escolas, ou os comportamentos dos jovens nas escolas, adições variadas. Álcool, drogas, são fugas? As mais variadas. Álcool, drogas são aquelas que nós conhecemos, se calhar, ou associamos mais facilmente quando vamos dependência, mas agora a dependência do online, do jogo, tudo isso. Tem a investigação demonstrado que está a subir e portanto, são tudo sinais. Também aconteceu outra coisa que não é necessariamente, ou seja, não tem que ver com doença, mas pode provocar algum sofrimento, às vezes bastante até, questões mais existenciais. As pessoas também se passaram a questionar mais sobre como é que são as suas vidas. Se é mesmo assim que querem viver. Eu descobri que estão a trabalhar demasiadas horas. Por exemplo, e atenção, com isto, lá está, nós tendemos sempre a olhar para a doença, e a doença é a questão, mas do ponto de vista social, se temos e provavelmente temos, eu sobre isto não tenho dados que permitam fundamentar o que estou agora a dizer, tenho um conhecimento mais ou menos empírico disto. Parece-me haver de facto mais procura de pessoas, pelo menos dos nossos serviços, que estão elas próprias à procura de se conhecerem melhor e de verem o que é que querem mesmo da vida e, portanto, de refletirem sobre isso. Se isto acontece numa dimensão muito grande, isso tem um potencial transformador social muito grande. Porque as pessoas começam a pensar-se, a olhar-se no espelho e a dizer, a reajustar o seu propósito com aquilo que fazem? Sim, essa é uma das coisas que pode acontecer e que julgo, por exemplo, relativamente ao trabalho, quando referiu aí, penso que isso está a acontecer, não é? Quer dizer, isso está de facto a acontecer. As pessoas das mais variadas áreas de formação profissional. E nós notávamos isso já em plena, ou ainda em plena pandemia, nós já notávamos isso relativamente a alguns profissionais que se tinham questionado se era mesmo isso que queriam fazer. E estamos a falar, em alguns casos, por exemplo, médicos que têm os percursos formativos que são percursos formativos muito longos, muito exigentes, e no entanto chegavam quase, já estavam no fim de todo esse processo, até já numa fase de especialização. E descobrem que afinal querem ser outra coisa qualquer. Mas se calhar eu não quero isto para mim, mas eu depois não vou ter vida pessoal praticamente, eu se calhar não quero isto. Isto é uma imagem
real, mas é uma imagem que pode ser transportada para muitas outras pessoas de muitas outras áreas profissionais que começaram a equacionar se era mesmo aquilo que queriam. E coisas às vezes também têm que ver com o que é que aceitam e não aceitam no trabalho, o que é que estão dispostos a aceitar. Não estou para isto, ou não estou para este número de horas, ou não estou para este tipo de tratamento, ou não estou para muitas coisas. E há quem tenha interpretado do lado das entidades empregadoras como isto agora uma esquisitice aí, que está toda a gente tão exigente e pronto. Não contesto que haja mais exigência. A questão é se a exigência é assim uma exigência tão estranha, porque muitas vezes até dá a ideia que a exigência é uma exigência do rei vai nu, ou seja, as pessoas não estão a inventar coisas, as pessoas estão a senti-las e a reproduzi-las. Estão a senti-las, estão a reproduzi-las, estão a apontar e a dizer: olha, eu não quero isto. As organizações... não queres isto, mas não queres isto porquê? Então, mas sempre foi assim, não é? Sempre foi assim, mas qual é que é o problema agora? Então, mas sempre foi assim. Aliás, nós temos ouvido muito isto, mas sempre foi assim. E de facto, eu acho que há que compreender aqui os dois lados, porque há um lado que é: caramba, então, mas significa que agora vou ter que reinventar a roda, porque eu já não vou poder fazer nada como fazia antes, em termos de como é que eu vou gerir a minha organização, as minhas equipas, como é que eu vou fazer? E sim, isso de facto é um problema que pode ser muito complexo e muito difícil, e particularmente que dificilmente terá respostas de curto prazo que funcionem. Não há uma receita mágica. Não há uma receita mágica, embora haja muito boas práticas que podemos implementar, mas elas não vão funcionar, funcionar assim do tipo a fazer, agora de um momento para o outro a gente já estamos todos bem. Nós estamos a ver o que está a passar agora na saúde, por exemplo, é uma imagem muito potente. O que é que está a acontecer na saúde? Está a acontecer muita coisa, mas eu agora referia-me especificamente ao facto dos profissionais de saúde estarem a exigir condições substancialmente diferentes para o seu trabalho, não só financeiras, também do ponto de vista de carga de trabalho, não é? O que está muito... aquilo que é reportado como mal-estar, se formos ver o que é transmitido de mal-estar, é as pessoas não querem coisas que claramente lhes retira qualidade de vida. Depois, se associam isso a se eu ganhar mais, eu terei mais qualidade de vida. Se eu trabalhar menos horas, eu vou ter mais qualidade de vida. E se isso são sempre, em todas as circunstâncias, aquilo que vai resolver o problema da qualidade de vida que sentem que estão a perder, antecipo que não seja exatamente isso, não é? Isso já é outro problema, porque pode não ser assim tão linear e não será assim para todas as pessoas, porque, por exemplo, nós sabemos hoje em dia a dimensão financeira tem bastante impacto, mas tem bastante mais impacto se as pessoas sentirem que estão a ter de algum modo uma privação face às suas necessidades materiais, sendo que a privação face às suas necessidades materiais não é se estão no limiar da pobreza, não é a privação face às suas necessidades materiais para as suas necessidades materiais e para as suas expectativas também, para as suas expectativas, e portanto o que significa que é claro que neste mundo perfeitamente global, em que as pessoas também podem olhar para o lado e ver, mas eu ali teria outros recursos, poderia fazer outras coisas com aqueles meios que eles disponibilizam naquele outro país ou naquele outro sistema. Então eu agora quero pode fazer. Alterar expectativas de facto, ou suficiente para, então as minhas necessidades mudam, e isso cria um problema tremendo. E não cria um problema só em Portugal. Aliás, este problema que nós estamos agora aqui a assistir também se vê noutros países, como muitos dos profissionais de saúde. E portanto depois gera aqui uma espécie de cascata em que cada país que tem um pouco mais dinheiro que o outro resolve à custa do outro que tem menos, vai lá buscar os seus recursos, que é o que está a acontecer. E isto é assim em cascata. Portanto, de facto a dimensão financeira é uma dimensão relevante, mas a evidência é tão grande sobre isto que eu não tenho problemas em afirmar que muitas das pessoas, se vierem a ser aumentadas naquilo que considerariam que gostavam, vão descobrir mais cedo que tarde que não resolveram a sua situação, que continuam a sentir-se mal. Mas isso é um ciclo interminável? Não é um ciclo interminável, mas agora falando da questão da saúde, é de facto um problema muito complexo, porque
a pressão para resolver isto é já, e não há forma, porque não há recursos suficientes para resolver já esta situação, porque envolve demasiadas variáveis quanto a mim. Porque mexer em dimensões financeiras ao mesmo tempo que se mexe em redução de horários, ao mesmo tempo que se mexe em dar outro tipo de condições de trabalho, que não são só essas reduções. Por exemplo, os tempos que as pessoas estão com os utentes em saúde é uma coisa importante, porque mexe com a relação entre as pessoas. E consultas de 7 minutos ou 11 minutos é obviamente uma negação dessa ligação. E isso não tem uma repercussão só no utente. Tem também no profissional. Também tem no profissional. Que não se sente que está a fazer bem o seu trabalho. Em alguns casos não sentirá que está a fazer bem o seu trabalho. Noutros casos cria uma distância tal emocional que, embora isso até seja sentido e relatado muito mais pelos utentes, os profissionais estão a sofrer com isso. Podem não sofrer logo, podem às vezes nem ter consciência do impacto que aquilo está a ter, mas mais tarde ou mais cedo vai acabar por se sentir, e vão acabar, alguns deles pelo menos vão começar a ter consciência que também se deve a isso. Mas é um conjunto de variáveis, não é uma coisa. E complexas. Complexas, cada uma delas por resolver, porque neste caso, no contexto de saúde, mexer em cada uma destas coisas é difícil. Em algumas não é tanto complexo, não é? É difícil, é difícil mexer numa área financeira, porque aumentando os médicos vão ter que se aumentar os outros profissionais de saúde todos, e quando se aumentarem todos os outros profissionais de saúde vão ter que se aumentar todos os outros funcionários públicos, e depois, quer dizer, isto percebe-se que é difícil. E é complexo, mas também se percebe que do outro lado as pessoas sentem uma necessidade de manterem os seus rendimentos sem terem que trabalhar não as 40 horas, mas muito mais do que as 40 horas, porque na verdade na prática é isso que acontece. O problema para quem gera é que isso é assim quase desde sempre. E portanto, porquê mudar aquilo que estava a funcionar à custa, neste caso, dos profissionais? E mesmo que não façam a pergunta do porquê mudar, mas já estejam a fazer a pergunta como é que eu mudo, tem um problema, que é como é que mudam. Porque como é que se muda isso de um momento para o outro? Provavelmente de um momento para o outro será impossível mudar. Provavelmente pode-se começar a mudar, e que se calhar começar a mudar tem mesmo que se começar a mudar, porque dificilmente, se as pessoas, a partir do momento em que porque mais uma vez parecemos estar numa coisa também semelhante a esta do Rei Vai Nu, que é as pessoas entretanto olharam para isto, olharam para si próprias. Mas eu não quero, mas eu agora não estou para isto, e quando chegam à conclusão de eu não estou para isto, não há retorno. É um problema, é muito difícil retornar ao... Bom, está bem, mas então vamos lá isso outra vez. É muito difícil porque há uma espécie de disengagement, não é? As pessoas deixam de estar tão vinculadas e motivadas o suficiente para fazer face a um desafio que implica um esforço tremendo. Repara, a quantidade de horas extraordinárias, no caso dos médicos, quantidade de horas extraordinárias. Portanto, há quem se coloca, mas isto sempre se fez, até hoje os médicos sempre faziam isto. E faz sentido que se faça. E agora, portanto, eu acho que faz todo sentido pôr em causa se humanamente é possível fazer de forma sustentável isto e ter qualidade de vida, ter a tal qualidade de vida que agora provavelmente muitos dos médicos começam a pensar que porque é que eu não tenho também esta qualidade de vida, porque é que eu não tenho mais flexibilidade no meu horário para fazer outras coisas, porque é que eu tenho que fazer este trabalho e depois ainda tenho que ir fazer mais outro lá fora, e depois ainda tenho que ir fazer, e depois ainda faço mais umas horas extraordinárias e depois faço, se trabalho em urgência, faço 24 sobre 24, e quer dizer, e olhando na outra ponta, para os clientes, para e há depois as novas gerações. Depois há uma questão de mudança também geracional. Então o que é que diz a malta mais nova? Porque a malta mais nova também é como se antecipasse isto, está mais consciente e diz assim: espera lá, mas eu não estou para isso mesmo, e portanto eu não estou para isso, eu nem entro nesse comboio, eu não quero isso. E tanto que quando começou a haver, por exemplo, aquilo que se começou a mais ou menos designar como uma espécie de movimentos, como o Quiet Quitting ou Great Resignation. Quiet Quitting foi quando as pessoas passaram a não trabalhar mais do que aquilo que é suposto trabalhar.
E houve muita gente que fez uma ligação até interessante a isto. Eu cheguei a fazer alguns comentários sobre este assunto, que era bom, mas isso é uma espécie de presentismo, não é? As pessoas estão no trabalho e não trabalham. Não é nada disso. Quiet quitting não é isso. Quiet quitting é: eu fui contratado para fazer isto e faço. Sim, e faço isto com todo o brio. Não, eu faço isto com todo o brio. Pá, não quero é fazer mais do que isso. E isso choca com a ideia das organizações de dizer vamos lá dar mais leite, vamos lá fazer mais qualquer coisa, vamos lá dar uma milha extra, não é? Mais o teu esforço sim. E tu dizes, não, mas eu agora quero fazer outras coisas na minha vida, certo. Eu tenho uma quantidade de energia e de tempo limitada, vou fazer o que... Certo. Imagino que as organizações neste momento estejam em modo de pânico, não sabem bem como algumas é que... Algumas, em algumas áreas, isto não, quer dizer, não está a ser fácil de gerir também essa parte, não é? A gestão de talento em algumas áreas tornou-se uma área que faz parte das diversas funções existentes de uma organização com bastante complexidade, porque não é fácil atrair e não é fácil manter as pessoas depois vinculadas às organizações nas lógicas antigas. Não é fácil, e continua-se a pensar que será apenas a dimensão financeira. Volto a dizer, claro que se chegam ao pé de si e dizem-lhe assim: olha, eu pago-lhe 3 vezes mais do que aquilo que você está a receber agora. E eu com esse dinheiro compro o bem-estar. Posso comprar? Pode, depende das condições que depois estão a oferecer também do outro lado, não é? Se também transformarem completamente todo o seu modo de vida, não é garantido. Numa vida escrava a trabalhar 100 horas por semana, já não tenho tempo para gastar esse dinheiro num fim de semana no Alentejo. Não é garantido. Mas isso é natural que seja um fator muito importante, a cena do 3 vezes mais. Como não? Particularmente se eu tiver com o credo na boca, se eu tiver ali sempre no vai não vai em termos de cumprir com as minhas responsabilidades financeiras, como não? Como não? Como não? Agora, como não, faça outras variáveis, faça aquilo que eu valorizo noutras coisas. Agora, se a diferença não for assim tão significativa, ou por outro lado, se eu não estou a sentir uma falta de mais recursos materiais, não é isso que vai fazer a diferença relativamente à minha vinculação à organização. Isso também é o que se sabe de forma muito sólida. Já há bocadinho falamos dos chefes psicopatas, com essa relação com os nossos chefes dentro das organizações também tem um peso aqui nesta conversa. Escreveu um artigo muito interessante que aconselho a ler. Tem lá a frase do Rei Vai Nu, que no fundo aquela velha desculpa que é: o nosso problema é comunicação. É mesmo comunicação ou temos aqui outras coisas mais difíceis? Lá está, às vezes o problema é comunicação, mas a comunicação tem costas largas e acho que tornou-se fácil dizer que o problema é sempre comunicação. Cabe lá tudo? E que cabe lá tudo, mas... E lá está, e às vezes há problemas de comunicação, mas, ou seja, problemas de comunicação até mais na lógica, em duas lógicas. Há problemas de comunicação às vezes que são comunicação institucional, ou seja, a organização não informa as pessoas do que está a acontecer suficientemente e portanto, isso cria muita insegurança, e portanto é um exemplo. Comunicação interna dentro das organizações. Isso é um exemplo de facto, aí o problema também será a comunicação. Às vezes pode haver problemas de comunicação também, mas mais do ponto de vista das competências que as pessoas têm para a comunicação interpessoal. E sim, isso, se eu não sou capaz de escutar o outro, se eu não sou assertivo, mas sim sou sempre agressivo na minha comunicação. É uma não empatia? Sim, quer dizer, não é só a questão da empatia. Nós podemos ser empáticos e depois nós não somos sempre as coisas, não é? A questão está no equilíbrio que nós temos nos diferentes estilos de comunicação e se nós somos capazes ou não de adaptar os nossos estilos de comunicação, porque muitas vezes o estilo de comunicação passivo é adequado, porque eu com isso vou evitar um conflito que era desnecessário naquele momento e portanto até é preferível
que eu tenha um estilo mais passivo. Pôr água na fervura e, portanto, deixar Certo. acalmar. Mas pode ser uma situação em que eu tenha que ser assertivo e não possa deixar passar. E, portanto, eu aí tenho que conseguir mostrar que estou a escutar o outro, que percebo o que é que ele está a sentir, de facto ser empático, mas ao mesmo tempo tenho que dizer aquilo que tenho a dizer e, portanto, defender aquilo que são os meus interesses e expressar o que tenho a expressar das minhas emoções nesse momento. Mas também pode ser uma situação em que eu tenha que ser agressivo com a outra pessoa. E portanto, esta calibração do que é mais adequado não é uma coisa fácil para ninguém. Então o que é que faz de um líder um bom líder? Isso são muitas coisas. São muitas coisas. Porque a questão do bom líder depende de para que é que a gente quer o líder. Não é? Para que é que queremos o líder? Sim, porque cada organização pode querer, ou cada equipa, ou cada grupo pode querer um líder para coisas diferentes. Garantidamente que o líder do pelotão que vai tomar uma cidade no meio de uma guerra quer comando e controle. De certeza absoluta que nós não o queremos com as mesmas características. Olha, vamos discutir a problemática aqui deste ataque que vamos fazer. Não, portanto, quer um causa e efeito praticamente automático. Portanto, de facto depende do que é que a gente quer. Agora, hoje em dia nas organizações, nas empresas, o cada vez mais o que se está a procurar, pelo menos os relatórios todos indicam essa procura, é de facto, são líderes que tenham competências socioemocionais mais desenvolvidas do que aquilo que se procurava aqui há uns anos atrás e, portanto, sejam capazes de regular melhor as suas emoções, sejam capazes de comunicar melhor com as pessoas, portanto, mais empáticos também, mas depois que sejam simultaneamente capazes de resolução de problemas de forma rápida, que tomem decisões ponderadas, mas que não demorem muito tempo a tomá-las. Soa uma grande contradição. Não é uma grande contradição, mas é uma grande complexidade e é muito exigente. Por exemplo, quando se fala hoje em dia do que é que se procura nos CEOs, não é? O que se procura no CEO é um super-homem imaginário. Sim, mas é o que se procura quando se vai ver a descrição do que é que são as características. Mas é bom que a gente também saiba que ninguém vai preencher aquelas características. Aquilo é uma aspiração. E é bom existir essa aspiração, porque de facto é a mesma coisa quando eu estou aqui a falar de competências socioemocionais e de que gostamos que seja e que procuramos cada vez mais lideranças assim. Procuramos mais lideranças assim porque chegou à conclusão que isso é melhor para as equipas, que as equipas são mais produtivas, que as empresas se tornam, portanto, mais rentáveis na comparação direta entre lideranças, na maior parte dos casos, e em circunstâncias que não exijam assim um tipo de liderança mais mais diferenciado em algumas coisas que se calhar nós na maior parte dos casos não gostamos muito de lidar pessoalmente, não é? Embora às vezes nas organizações é preciso que existam essas pessoas para determinado tipo de trabalho. Portanto, há uma mudança naquilo que se espera das lideranças hoje em dia. Há uma mudança relativamente àquilo que se espera das pessoas dos cargos do topo. E eu julgo que esta mudança foi muito acelerada. Dificilmente as lideranças que estão a liderar podem ter acompanhado, em termos de desenvolvimento pessoal, a aceleração do nível de exigência. Acho isso quase impossível. E portanto estão a correr atrás do prejuízo ou vamos escolher outros líderes? Algumas estão a correr atrás do prejuízo, algumas passado algum tempo conseguirão estar mais ou menos a par disso, outras já estavam e outras terão que ser substituídas por lideranças que preencham mais os requisitos do que é necessário agora. Mas eu acho que quanto a isso não devia ser propriamente um grande problema. O que eu acho é que quem quer assumir cargos de liderança tem que assumir a transitoriedade do cargo de liderança, não só porque é um cargo de mandato de X anos, mas porque um cargo de liderança, qualquer que ele seja, é um cargo transitório, não pode ser outra coisa.
Um cargo de liderança só pode ser um cargo transitório. E de vez em quando os líderes distraem-se e acreditam que aquilo é permanente e eterno. Sim, os líderes são pessoas, não é? Como todos nós, e nós não estamos sempre a pensar na vida e a refletirmos e a questionarmos: será que eu estou bem? Será que não estou? Será que eu devia? Quer dizer, era bom que nós fizéssemos isto com muita. Quer dizer, isso é uma boa prática, mas o facto de ser uma boa prática não significa que a gente consiga estar sempre a fazê-la, que são coisas diferentes, ou que a gente o faça de facto às vezes que deveria fazer. É como nós sabermos que faz mal fumar, e no entanto há muita gente que sabe perfeitamente, os profissionais de saúde, por exemplo, sabem perfeitamente quais são os malefícios do tabaco, e no entanto que fumam. Portanto, não basta nós sabermos, não basta termos literacia, não basta sequer ter literacia, porque repara, os profissionais de saúde têm essa literacia, não basta isso para mudarmos o nosso comportamento. Portanto, nas lideranças igual, quer dizer, não basta, até as lideranças podem de repente: realmente isto não dá, eu preciso mudar aqui coisas, eu preciso fazer de forma diferente, o que não significa que consigam, ou que consigam logo fazer essa mudança. Isso implica uma humildade, um estatuto de humildade que pode contrastar com a necessidade de uma autoconfiança infinita, quase de um ego olímpico, para conseguir aguentar a liderança de uma organização. É mais ou menos isso, sim. Na verdade, acho que é exatamente isso. É preciso um equilíbrio difícil de conseguir entre essas duas coisas, entre a humildade para continuar a aprender, a desenvolver as suas competências, a pôr-se em causa, a ver que agora se calhar isto já não serve, antes servia, mas agora já não serve. Eu antes gostava tanto de escrever cartas à mão e agora tenho que fazer isto mandando uma mensagem de voz, sei lá. Até ao facto de, se eu duvidar muitíssimo de mim, eu não vou conseguir liderar ninguém. Francisco, e portanto, essa confiança também é muito importante. É um equilíbrio difícil. Fechamos. O que é que o Francisco, quando está com a neura, faz para curar as suas próprias neuras? Faço várias coisas diferentes. E nem sempre faço a coisa certa, porque às vezes a neura não passa. Portanto, mas há uma coisa que eu não tenho feito agora e que me deve estar a fazer bastante falta, que é fazer muito mais exercício físico, e não tenho feito. E eu noto isso, e não deve ser só eu a notar. Faço uma coisa garantidamente que me ajuda muito e que eu nem sempre era capaz de fazer, e agora até faço com alguma facilidade, que é olhar para mim e dizer assim: eu estou exausto hoje, acabou, vou desligar. Amanhã é outro dia. E às vezes até fazer uma coisa que é ainda mais difícil, porque embora eu goste de dormir, que é ainda ser cedo e dizer: não, vou para a cama dormir, amanhã isto vai estar tudo melhor. E isso sim é uma coisa que me ajuda muito, porque de facto o sono é uma coisa, é fisiologicamente retemperador para o corpo e para a mente, e ajuda-nos a restabelecer muitas coisas, muitos sistemas, e portanto é uma coisa que me ajuda muito. Depois, eu estou a falar de coisas muito básicas, mas na verdade são as coisas que às vezes começam logo por falhar. A alimentação. É muito fácil nós começarmos a comer emocionalmente, não é? E se comemos emocionalmente, começamos a alimentar uma bola de neve que depois se traduz também no mal-estar. No meu caso, traduz-se mesmo muito mal-estar, porque eu depois também não digiro bem algumas coisas, e portanto é algo que, quanto mais eu tenho esse cuidado e faço um equilíbrio entre os momentos em que uso o prazer da refeição e os momentos em que tenho algum controle no prazer da refeição, isso também me ajuda bastante. E há uma outra coisa que é absolutamente essencial e que é talvez a mais difícil quando se anda a correr permanentemente, como tem sido aliás o meu caso demasiadas vezes, que é manter a ligação às pessoas. Assim, conseguir estar com as pessoas, mas só estar com as pessoas.
estar só a fazer qualquer coisa socialmente e conseguir controlar que não se está a pensar em coisas de trabalho que entretanto começam a pulular e portanto, pronto, quando isso acontece, o melhor é mesmo apontar logo no telemóvel, que é para arrumar o assunto. Mas pronto, são vários aspectos relativamente simples e são aquilo que eu mais tenho feito, mas também já tive que fazer na minha vida algumas coisas bastante mais difíceis para controlar isso, como por exemplo pedir ajuda, e já não foi nem uma nem duas vezes que eu tive que fazer junto de colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, eu.